Amados irmãos, queridos amigos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com a sua família. Deus do céu, abra as suas janelas para abençoar ricamente a você e a sua casa. Que essa semana você seja vencedor em toda e qualquer luta que você estiver atravessando. Que esses dias você tenha um encontro pessoal com Ele e que Ele se revele poderosamente em você e a você, ok? Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelas inscrições. Você que está chegando no canal agora, muito obrigado. Você que assiste minhas mensagens pelo Twitter, não esquece, dá uma passadinha lá no YouTube, deixa o like e quem sabe se inscreve no canal. Você que assiste pelo Facebook também, que a mão poderosa do nosso Deus alcance você e a sua casa e você também seja abençoado por Deus. Você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Compartilha com teus amigos. Deixa aquele joia para promover o vídeo dentro do canal, tá bom? Dentro do YouTube. E Deus abençoe você. Ore comigo. Meu Deus, querido Pai, eterno Criador, muito obrigado, Senhor, pelo silêncio deste momento. E obrigado, Pai, por nos permitir entrar na Tua presença e adorá-lo na beleza da Tua santidade. Que todos nós, Senhor, encontremos um momento especial de relacionamento contigo, de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos nós, ó Deus, tenhamos prazer em passar tempo contigo, em verdadeira adoração, para que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, manifesta a Tua glória em nossa vida. E assim como o Senhor manifestou a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o Senhor manifeste também a Tua graça e o Teu poder em nossa vida. Revela-te a nós, Senhor. Manifesta a Tua vontade ao nosso coração. Dá-nos alegria de ouvir a Tua voz, de seguir os Teus planos, de aprender do Senhor. Dá-nos a alegria também de sentir o toque do Senhor na nossa vida, curando nossas doenças, sarando nossas enfermidades, resolvendo os nossos problemas, trazendo paz ao nosso coração, alegria à nossa vida. Fica conosco, Pai, e com a nossa família. Abençoe cada pessoa que está assistindo a essa mensagem. Derrama uma bênção especial em sua vida e em sua casa. Nós oramos e te agradecemos, meu Deus, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós começamos ontem uma análise, de Daniel 3. Estamos trabalhando o tema aí, a verdadeira adoração. E eu disse para você que não dava para a gente fazer tudo num dia só, né? Então a mensagem de ontem ficou aí na casa dos 32 minutos, 33 minutos, justamente porque eu não quero que você se canse com a mensagem. Então você sozinho agora, você pode pegar o capítulo 1, o capítulo 3 de Daniel, fazer sua análise, especialmente nos 5 primeiros versículos, onde Nabucodonosor, ele faz uma estátua de si mesmo, onde ele chama todos os povos, e agora ele convoca a música, ele convoca os instrumentos, ele convoca os líderes religiosos, ele agora faz aquela, novamente, ele faz aquela união de todas as igrejas, e agora nós vamos adorar a estátua de ouro. Nós vamos citar hoje, que em Apocalipse, capítulo 13, também Satanás vai se levantar nos últimos dias para unir 3 espíritos imundos, né? Ou 3 espíritos diabólicos, que é o cristianismo apostatado, né? Catolicismo, paganismo, mas vamos colocar cristianismo apostatado, paganismo e espiritismo,
Satanás vai unir esses três poderes místicos da terra: cristianismo apostatado, não é cristianismo verdadeiro, não. Cristianismo apostatado, ele vai unir, vai tentar unir, e vai unir de verdade, vai trazer união para o mundo inteiro, do cristianismo com o paganismo e com o espiritismo, e vai formar uma igreja só no mundo inteiro para perseguir e maltratar aqueles que adoram o Deus do céu. Mas vamos analisar aqui. Agora nós vamos para os 3 jovens aí desafiando Nabucodonosor, não é? Porque afinal de contas, também Deus tem nessa terra os seus representantes que não se prostrarão a Baal. Quando Elias estava na caverna, ali lamentando, reclamando com Deus, pedindo a morte para si. Então ele disse: Senhor, mataram todos os teus profetas e eu fiquei sozinho, e agora Acabe e Jezabel querem me matar. Deus disse: Elias, levante-se, saia da caverna, volte, porque existe uma obra para você fazer. E em Israel, lá na região norte de Israel, Deus ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Nesse mundo onde Satanás reclama a adoração, assim como ele pediu de Jesus Cristo, nós vimos ontem, não é? Satanás vai se levantar nos últimos dias para tentar unir o cristianismo com o paganismo e espiritismo, para levar o mundo inteiro a adorá-lo. Bom, aí Deus tem suas testemunhas que não se prostrarão diante da imagem que o mundo quer fazer. Versículo 12 até o versículo 17. Até o versículo 18. 12 a 18, vamos ler. Há uns homens judeus que você constituiu sobre os negócios da Babilônia. Olha os invejosos aqui, aqueles que ficaram com inveja de Daniel, porque Daniel foi eleito primeiro-ministro, ficaram com inveja dos amigos de Daniel, porque foram escolhidos como líderes da nação. Disseram: há uns homens judeus que você constituiu como sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, e não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que você levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, chamou a Ananias, Misael e Azarias, e os trouxe, e trouxeram a eles perante o rei. Falou Nabucodonosor a estes jovens, a estes homens: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a imagem que eu levantei, a imagem de ouro que eu levantei. Versículo 15. Agora, pois, fiquem dispostos, mudem de ideia, aceite a minha pregação, aceite a minha filosofia, aceite a minha dinastia. Vocês têm que se submeter a mim. Versículo 15. Estais dispostos quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, do fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Se vocês não adorarem a imagem que eu fiz, vocês serão mortos. Vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão? Lembra da mensagem de ontem? Nabucodonosor se levanta para desafiar a autoridade de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Quem é Deus?
para livrar você da minha mão. Lembra de Faraó? Faraó disse para Moisés: não sei quem é Deus, e não vou permitir que Israel saia do Egito. Ananias, Misael, Azarias, prostrem-se diante da imagem que eu levantei. Se vocês não fizerem isto, vocês serão lançados na fornalha ardente. E quem é Deus para livrá-los da minha mão? Percebe que a questão toda é a adoração? Aliás, se você assistiu a minha série Salmos, eu convido você a assistir minha série no Salmos. Fui até o Salmo 17. Eu quero continuar, mas só vou continuar o ano que vem, a série Salmos. Nós vamos continuar a partir do Salmo 18. E eu quero preparar uma semana de oração no Salmo 20. Salmo 20 tem 7 temas maravilhosos para a gente analisar no Salmo 20. Mas observe aqui, Nabucodonosor diz para os jovens: adorem. Toda a vida humana está cercada por essa filosofia, a adoração. Você e eu somos todos adoradores. Ou estamos adorando a Deus, ou estamos adorando a natureza, ou estamos adorando a nós mesmos, ou estamos adorando os nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nosso trabalho. A gente tem um objeto de adoração. E lembre-se, ídolo aqui é tudo aquilo que ocupa um lugar importante em nosso coração. Aquilo que ocupa o primeiro lugar em seu coração, isso é o seu ídolo, isso é o seu Deus. Veja que Nabucodonosor, ele levanta uma imagem, e a imagem é de si mesmo, e ele agora convida todos e diz: olhem para mim, adorem a mim, porque eu sou Deus, eu sou mais importante do que Deus. Quem é Deus para livrá-los da minha mão? Olha que tremenda arrogância, tremenda prepotência, orgulho, vaidade. O homem se colocou acima do próprio Deus. Como eu disse na mensagem de ontem, ele vai tomar um golpe, uma rasteira tremenda, porque Deus, quando alguém desafia a Deus, é melhor você não desafiar a Deus. Aliás, meu irmão, antes de eu continuar aqui, deixe-me dizer 2 coisas para você. Ontem eu comecei a dizer sobre a questão do livre-arbítrio, não é? Nabucodonosor vai agir dentro do seu livre-arbítrio. Eu sou Deus, eu sou o cara. Eu sou o homem do momento. Eu sou mais eu. E ninguém aqui é superior a mim. E nada neste mundo pode me superar. Nem o próprio Deus. Embora ele tivesse um conhecimento já da profecia, da história do planeta, dividida em 4 períodos. Observa, o 5º período é o reino de Deus, tá bom? O 5º período, de acordo com Daniel 2, é o reino de Deus que vai ser implantado neste mundo. E agora Nabucodonosor faz um desafio diante dos servos de Deus, daqueles que oraram para que ele tivesse a compreensão da profecia. Aqueles que ele mesmo reconheceu que eram superiores aos sábios da Babilônia e que deram a eles cargo de confiança. Eles eram uma espécie de conselheiros do rei. Todo rei tinha os seus conselheiros. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram os conselheiros do rei. Eu costumo dizer que Daniel era amigo do rei. E nós vamos ver no capítulo 4 que Daniel, quando vê o rei tendo um problema, ele chora. Isso é coisa de amigo, que percebe que o amigo está com problema e ele se compadece do seu amigo. Mas a gente vai ver isso no capítulo 4, tá bom? Mas, por enquanto, perceba que Ananias, Misael e Azarias foram escolhidos pelo próprio rei como seus conselheiros pessoais. Mas agora, ele, esquecendo o que esses jovens eram e o que eles fizeram por ele, ele simplesmente pede a adoração deles ao seu ídolo. E aqui nós observamos uma adoração universal, tá bom?
Observe aqui uma adoração universal. Nós vamos terminar esse texto lá no Apocalipse, porque eu não posso encerrar esse texto aqui sem mencionar a besta do Apocalipse, que vai unir a terra inteira, fazer com que a terra inteira adore a besta e a sua imagem. Mas vamos lá. Aqui, versículo 16, agora 17, né? Versículo 17. Não, é o versículo 16 mesmo. Responderam Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não vamos entrar em argumentação com você. Uma coisa que eu acho lindo no texto aqui é justamente essa questão. Você quer seguir sua religião, você quer seguir seu credo, você quer seguir sua filosofia, você quer seguir os ensinos dos seus pais, as suas tradições, a sua cultura, é um direito seu. Aqui nós encontramos um livre-arbítrio e outra coisa, a tolerância religiosa aqui é muito grande. Nabucodonosor, você quer seguir a adoração da sua imagem, você quer impor isso para as outras pessoas, elas de bom grado estão aceitando isso aí, nós não vamos questionar isso. Agora, quanto a nós, por favor, não nos force, não nos obrigue a tomar uma posição que você não vai gostar. Ele diz aí, ó, versículo 16. Quanto a isso, nós não vamos questionar com você. Nós não vamos argumentar, nós não vamos brigar, nós não vamos justificar nada. Você quer a adoração aos ídolos? Tudo bem, deixa as pessoas adorarem. Elas estão escolhendo voluntariamente adorar os seus ídolos, né? Estão colocando o pescoço debaixo do seu cajado. Agora nós não vamos discutir essa questão. Isso chama-se tolerância religiosa. Os jovens aqui apresentam uma tolerância religiosa indiscutível e maravilhosa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas ficam discutindo religião ou condenando a religião dos outros. Cuidado para que você não esteja fazendo a obra do inimigo. Deus é um Deus de tolerância. Você quer adorar um pedaço de madeira? Deus respeita isso. Segunda coisa que eu tenho que dizer para você, né? A segunda coisa é que nunca ouse desafiar a Deus. Eu até mencionei na segunda mensagem da nossa série Daniel que você precisa provar a Deus. E você tem que se colocar debaixo da prova de Deus. Porque Deus, além de ele provar, além de ele ser provado por você, ele quer provar você. Porque ele te ama e ele quer dar a vida eterna a você. Agora aqui não é prova não, meu irmão. Isso aqui é desafio. Isso aqui é que é tentação. Isso aqui é rebelião contra Deus. Nabucodonosor se levanta para promover uma rebelião contra o Deus do céu. Quem é Deus para me enfrentar e impedir que vocês me adorem? Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Então, se vocês não adorarem, então vocês serão jogados na fornalha ardente. E nenhum Deus é capaz de livrar vocês da minha mão. Aí os jovens aqui, respeitando as ideias de Nabucodonosor, respeitando as ideologias de Nabucodonosor, diz: nós não vamos discutir religião com você. Nós não vamos discutir isso com você. Nós não vamos argumentar isso. Agora, veja a nossa posição. Versículo 17. A posição deles. E, cuidado, nunca desafie a Deus. Eu já conheci muitas pessoas que ousaram desafiar a Deus. E meu irmão, minha irmã, quando você aponta a espada para Deus, cuidado que essa espada pode acabar se voltando contra você mesmo. Quando você abre a boca para falar contra Deus, para blasfemar de Deus, pode ter certeza que a maldição cairá sobre você mesmo. Você não quer servir a Deus? Eu costumo dizer, eu sempre digo, Deus é o Deus da liberdade. Tiago capítulo 2, versículo 12. Deus é o Deus da liberdade.
É o Deus que diz que se você quiser, Ele está disposto a mudar a tua história. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se você quiser. Então é um Deus que, Ezequiel 33, 11, ele diz, se eu proponho diante de você a vida e a morte. Deuteronômio 29, né? E Ezequiel 33, Deus diz, né, que Ele não tem prazer na sua morte. E Isaías diz que Deus nos ama e que Ele tem a mim e a você nas palmas das mãos. Deus é o Deus da liberdade. Agora, nunca use da sua liberdade para desafiar a Deus. O Salmo 2 fala isso, né? Leia o Salmo 2 depois, faça uma análise no Salmo 2, você vai ver que Deus ri da nossa tolice de desafiá-lo, de querer destroná-lo, destruí-lo. Cuidado, Deus respeita a sua liberdade, agora nunca desafie a Deus. Nunca se coloque numa posição em que você aponte o dedo para Deus, um dedo de crítica, de insulto, de blasfêmia. Cuidado, porque isso aí se volta contra você mesmo. E é o que aconteceu aqui. Veja, versículo 17, eles dizem assim, o nosso Deus, se o nosso Deus, o Deus que eles apresentaram a Nabucodonosor no capítulo 2, lembra? Há um Deus vivo no céu, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, justo, misericordioso, amoroso. Se o nosso Deus, que você já conheceu lá no capítulo 2, na interpretação do sonho, se Ele quiser nos livrar, a quem nós servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha. Isso é fé. Uma fé que não se apoia na presunção, na arrogância nem no orgulho. Uma fé que se apoia na certeza da presença de Deus na sua vida, ainda que Ele diga não. Ele está dizendo aqui, ó, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Veja, que ele não está dizendo que Ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar. Mas, se Ele não quiser nos livrar, se Ele permitir que a gente morra queimado na fornalha, Ele continua sendo o meu Deus. O nosso Deus. Ananias, Misael e Azarias disse para Nabucodonosor, nós não vamos adorar a tua imagem. E se o nosso Deus quiser, Ele pode, porque Deus pode todas as coisas. O Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego apresentaram a Nabucodonosor é um Deus poderoso, que pode tudo. E próxima vez que você orar, diga assim, Senhor, se tu quiseres. Nunca diga se Deus pode. Nunca diga, Senhor, que tu possas. Porque Ele pode tudo, meu irmão. Ele pode todas as coisas. Diz a Bíblia, todas as coisas. O braço de Deus está estendido para te abençoar, diz Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida para que não possa te alcançar. Os olhos de Deus não estão fechados para que não possa te ver. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa te ouvir. Ele pode tudo. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará da fornalha ardente. Mas, se Ele não quiser, isso é fé, meu irmão. É fé em um Deus que é presente. Ele vai dizer não para você muitas vezes, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Eu tenho dito nessa série Daniel, nós temos que nos acostumar com o não de Deus. Porque quando Deus diz não é para a tua felicidade. E quando Ele diz sim, não é para a tua felicidade. É para você ser uma bênção na vida de outra pessoa. Ou na vida de outras pessoas. Ou na vida de sua família, ou dos seus amigos, ou da sua comunidade de fé. Quando Deus diz sim para você, Ele está pensando nos outros. Ele está pensando em que você vai ser uma bênção para os outros. Esse sim, porque você é o sim de Deus. Nós somos o sim de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu o não de Deus. Quando Ele disse, passa de mim esse cálice. Aí Deus disse, não. Porque senão eles não vão ser o meu sim. Nós somos o sim de Deus.
E quando Deus diz sim para mim, quando Deus diz sim para você, é porque Deus está pensando em alguém que vai cruzar o teu caminho. Deus está pensando em alguém que vai precisar de você. Então você vai ser uma bênção para ele. Deus disse sim para Daniel no capítulo 1. Deus disse sim para Daniel no capítulo 2. E Deus vai dizer sim para esses jovens no capítulo 3. Por quê? Para converter Nabucodonosor. Oh, meu irmão, como eu amo a palavra de Deus, como eu amo esse Deus maravilhoso, quando Ele diz sim para nós, não é para nossa felicidade, é para a gente ser uma bênção aos outros. Quando Ele diz não, é para você crescer espiritualmente. Quando Ele diz não, é para você ser convertido. Quando Ele diz não, é para você ser transformado à semelhança de Jesus Cristo. Agora, quando Ele diz sim, é para que você seja um vaso útil nas mãos dEle para trabalhar, para salvar outras pessoas. Perceberam? O não de Deus é para você crescer, é para você ser transformado, purificado, burilado, para ser um vaso de honra na mão de Deus. Agora, quando Ele diz sim, é para que você seja uma bênção aos outros. Versículo 17, eu concluo dizendo o seguinte, ó, se o nosso Deus a quem nós servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Versículo 18, mas se Ele disser não e a gente for queimado na fornalha, fique sabendo que nós não negamos esse Deus. Isso é fé. É a fé que esses jovens demonstram de que há um Deus vivo, há um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que é capaz de conduzir a sua história, ainda que seja para dentro da fornalha, ainda que seja para serem queimados. Eu falei, né, de Estevão foi apedrejado, Tiago foi cerrado no meio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi salvo dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E depois ele foi jogado na ilha de Patmos. Mas em todos eles, observe que Deus aparece para eles. Porque Isaías, a promessa de Isaías é: quando você passar pela água, eu entrarei na água com você. Quando você passar pelo fogo, eu estarei na fornalha com você. Quando você entrar na cova dos leões, lá estarei com você. Deus promete estar presente na vida dos seus filhos. Êxodo capítulo 25, versículo 8 está escrito: façam um santuário para mim, para que eu habite no meio de vocês. E agora, no Novo Testamento, Paulo diz que você e eu somos o santuário de Deus, né? Segundo 1 Coríntios, capítulo 3, né? 1 Coríntios 3 está escrito... capítulo 6, versículo 19. Está escrito, olha: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus e morada do Espírito Santo? Os quais pertencem a Deus e vocês não são de vocês mesmos? Nabucodonosor constrói uma estátua para ser adorado, venerado por todos. Ele se coloca na posição de Deus, como se fosse o próprio Deus, desafiando a Deus. Arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, presunção. E aí nós vamos para Apocalipse, porque Satanás não desistiu de você. Ele ainda quer a tua adoração. Ah, sim, você quer que eu conclua lá o texto, né? O texto diz que eles foram jogados na fornalha ardente, né? Vamos lá. Nabucodonosor joga eles na fornalha ardente. E aí no versículo 26... Então o rei se chegou à fornalha. Eu não vou ler os outros versículos, você pode ler sozinho depois. Mas eu vou ler o versículo 26 e 27. E aí, versículo 26 e 27. Vou ler até o 28, vamos lá, 26 a 28. Diz assim... Nabucodonosor vê Deus lá dentro da fornalha, né? No capítulo 2 ele vê Deus em Daniel. Agora aqui ele vê Deus visivelmente dentro da fornalha. Versículo 25, né? Ele diz assim, ó: tornou o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha e disse:
Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora. Servos do Deus Altíssimo. Assim como ele reconheceu lá em Daniel 2, capítulo 2, verso 23 e 46, agora ele chama de novo. Daniel, você é servo do Deus Altíssimo e certamente o teu Deus é o Deus que é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. E agora ele chama os servos de Deus aqui, ó. Sadraque, Mesaque, Abednego, vem cá. Servos do Deus Altíssimo. Vinde. Então saíram Sadraque, Mesaque e Abednego e não tinham sequer cheiro de fumaça. O sim de Deus aqui foi para os jovens? Não! Meu irmão, minha irmã, o sim de Deus aqui foi para Nabucodonosor, que agora ele se converte verdadeiramente ao Deus do céu. No capítulo 4, Deus vai provar Nabucodonosor para mostrar ao universo como é se colocar na posição de resistir ao toque da graça de Deus. Haverá muitas pessoas que resistirão. Não esqueça, eu falei de desafiar a Deus, né? Nabucodonosor está sensível, mas ainda resiste. Mas aqui no capítulo 3, Nabucodonosor faz uma entrega parcial, é verdade, mas é uma entrega de coração para conhecer a mão de Deus e o poder de Deus na sua vida. O sim de Deus para Sadraque, Mesaque e Abednego não foi para eles, foi para que ele se tornasse uma bênção na vida de Nabucodonosor. E de todos os sátrapas, né? De todas aquelas pessoas aí. Versículo 27, se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os nobres, os conselheiros, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos daqueles homens, e nenhum dos seus mantos se mudou de cor, e nem cheiro de fumaça tinha neles. E aí Nabucodonosor, versículo 28, ele confessa agora. Agora ele confessa a Deus, olha, versículo 28 diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois não quiseram, pois enviou o seu anjo e os livrou da fornalha. Não era anjo aqui não, esse anjo aqui que Nabucodonosor citou, na verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui ele aparece numa teofania, em que ele personifica um anjo para ajudar os jovens lá, para livrar os jovens da fornalha ardente. É Jesus Cristo que está na fornalha com os jovens, tá bem? Jesus Cristo é Deus, tá bom? Então Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui ele viu o anjo para livrar Sadraque, que confiaram nele e não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos à morte, a servirem e adorarem a outro Deus, senão ao Deus vivo, o Deus do céu. Versículo 29, então Nabucodonosor faz um decreto aí, né? Eu faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua e povo, que blasfemar desse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, suas casas sejam feitas em monturos. E versículo 29, Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego no reino da Babilônia. Eu acredito que esse versículo aqui está se referindo a Deus, né? Mas diz o rei fez prosperar, né? O rei fez prosperar. Na verdade, quem deu prosperidade foi Deus. Agora Deus vai usar Nabucodonosor para beneficiar seus filhos, porque o próprio Nabucodonosor é aqui tocado. Ele é alcançado pela graça de Deus. Então eu quero encerrar esse texto, né? Eu quero encerrar o texto com Apocalipse, porque eu falei para você que o diabo também não desistiu, né? E no final ele vai levantar outra estátua. Ele vai fazer outra imagem, para que todos adorem a imagem dele. Versículo 8 diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujo nome
não se acha escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí versículo 14 e 15, diz que essa imagem, a segunda imagem, né, do versículo 11 em diante, então, é a segunda imagem. A primeira imagem no capítulo 1, vi emergir do mar uma besta, e aí no versículo 11 diz, outra besta surge da terra, e aí versículo 14 diz, seduz todos os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais dados a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida de morte sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer todos quantos não adorarem a besta. Assim como Nabucodonosor levantou uma estátua, uma imagem, no campo de Dura, na Babilônia, e convidou todos os povos da terra para adorar. Satanás, nos dias finais, vai juntar os três poderes maiores da terra: cristianismo, paganismo e espiritismo, juntando todos em uma união de religiões para formar uma imagem à besta. A besta aqui é Satanás. Mas Satanás ele não se personifica a si mesmo. Ao contrário, ele usa seres humanos. Ele fica nos bastidores usando pessoas, usando autoridades políticas e religiosas para ser adorado. Todos os que adoram a besta aqui estão adorando a Satanás. Então Satanás vai fazer duas imagens. Duas bestas, uma besta surge da terra e uma besta surge do mar. O mar aqui representa os Estados Unidos, a terra representa Roma, e os poderes políticos e religiosos vão se unir para formar uma imagem à besta, levando todas as pessoas a desobedecer a palavra de Deus, a negar a palavra de Deus, a rejeitar a palavra de Deus, para adorar ensinos e mandamentos humanos. Percebe, como eu disse na mensagem de ontem, Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. Jamais passará a palavra de Deus, disse Jesus Cristo. Mas Satanás tem inventado mentira, doutrinas de mentira, doutrinas demoníacas, ensinos de demônios. Diz 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3, que Satanás nos últimos dias vai levantar falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas, disse Jesus Cristo em Mateus 24, para levar o ser humano a adorar o mal, a adorar a mentira e negar a verdade. A estátua de Nabucodonosor é um símbolo de um poder maior do que nós podemos imaginar. Eu falei na mensagem de ontem, é a verdadeira personificação de Satanás. E o interessante que você já percebeu, a estátua de Nabucodonosor é a verdadeira personificação de Satanás. E todos nós somos adoradores. E a verdadeira adoração, Jesus Cristo disse que Deus está procurando adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24 e 25. A mulher samaritana chega para Jesus Cristo e diz, onde é o verdadeiro lugar de adoração? Porque os judeus dizem que é ali, os samaritanos dizem que é acolá, e aí onde é? Jesus Cristo diz, não é nem ali nem acolá, é no coração. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. A palavra em espírito é que você dispensa as figuras, as estátuas, as coisas visíveis, porque a visão da fé se revela na adoração do coração, em que você crê que Deus existe e que Ele está conduzindo a sua vida. Nabucodonosor, ele viu o anjo de Deus, né? Ele viu a personificação de Jesus Cristo em forma de anjo, mas ele nem precisava disso, mas Deus está trabalhando para converter Nabucodonosor. Então ele vai usar Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias,
para levar aquele homem da idolatria para a verdadeira adoração. Jesus Cristo chamou a mulher samaritana para dizer: olha, filha, Deus está procurando você, porque você é sincera em seu coração. Agora, não é em Jerusalém, não é em Samaria que Deus quer que você adore. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Verdade é porque a verdade não muda. A palavra de Deus é eterna. E Satanás está usando hoje da própria religião para ter a adoração. Ele fez isso com Jesus Cristo. Eu vou te dar todos os reinos da terra se você prostrado me adorar. E agora Satanás vai levantar os poderes políticos e religiosos da terra, os poderes místicos do espiritismo, paganismo e cristianismo apostatado, para unir, fazer a união das igrejas numa união mundial, no ecumenismo universal, levando as pessoas a adorar a criatura em lugar do Criador, cumprindo literalmente a profecia de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. A besta que se levanta da terra, a besta que se levanta do mar, na verdade, é a personificação de novo de Satanás, para levar o homem a rejeitar a Deus e adorar o mal. E aí Deus, sabendo que isso vai acontecer, né? Aí eu falei do capítulo 14 de Apocalipse, né? Aí Deus diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo: temam a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor: ainda que a gente morra, a gente não nega a Deus. A gente teme a Deus e a gente adora somente a Deus. E Jesus Cristo disse para Satanás: afaste-se de mim, ó Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Cuidado, não substitua a sua adoração. Cuidado para você não estar adorando o seu ídolo, o seu líder religioso, porque ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele fala bonito. Cuidado para que você não esteja construindo altares aos ídolos modernos. Porque quando você constrói os pequenos nichos, pequenas estatuetas, né? Nichos são pequenas estatuetas para você adorar. Você está abrindo o coração para adorar a estátua de Nabucodonosor de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Quando a gente começa a destruir um pequeno princípio, um pequeno mandamento de Deus, para a nossa conveniência, a gente está abrindo a porta do coração para aceitar os falsos ensinos que virão de forma universal para levar você a se perder com o diabo. Apocalipse capítulo 1, 21, versículo 8 diz que o número dos perdidos será como a areia do mar, porque eles acreditaram na mentira e deixaram de crer na verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 a 11. Quem vai se perder? Aqueles que simplesmente deram brecha, abriram um buraquinho, deram um prego para Satanás na parede do seu coração, e aí Satanás vai colocando lá os quadros que ele quiser. Cuidado para você não estar dando preguinhos a Satanás na sua vida. Pequenos ídolos, pode ser uma pintura, pode ser uma vaidade, uma roupa, um namorado, uma joia. Cuidado com os pequenos nichos. Às vezes a gente eu não vejo nada de errado nisso. Quando Deus diz, por exemplo, não coma alimentos imundos. Eu não vejo nada de errado nisso. Não vejo nada de errado naquilo. Aí você está justificando o mal e abrindo a porta do coração para adorar o ídolo, para adorar a Satanás, para servir a Satanás. Apocalipse 13 e 14. Convido você a fazer uma reflexão séria, com jejum, com oração, porque Deus quer falar com você. Aliás, eu vou fazer a série Apocalipse, né? Eu estou fazendo a série Daniel, mas a série Daniel não vou trabalhar o aspecto escatológico, eu já disse para você, né? Nós queremos trabalhar a biografia de Daniel, o relacionamento desse homem com Deus. Nossa, a gente tinha aprendido tanto com Daniel, não é? E agora nós estamos aprendendo com os amigos de Daniel, e não dá para você ler Daniel 3 sem ler Apocalipse 13 e 14. Porque existe a adoração. E o versículo 14, o versículo 7 de Apocalipse, Deus faz um convite, Deus faz um apelo. Adore aquele que fez o céu e a terra. Cuidado com a adoração de falsos ídolos.
Às vezes você diz, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas você tem uma imagem em seu coração. É um falso ensino, é uma tradição dos seus pais, é uma cultura, é uma moda, é isso, é aquilo. Você sabe onde você está falhando. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego diz, eu prefiro morrer a negar o meu Deus. Eu prefiro morrer a deixar de servir e adorar o meu Deus. Eu disse na primeira e segunda mensagem, né? Esses jovens não tinham medo de ser diferentes. E hoje eu fico analisando, né? A gente fica analisando as pessoas hoje. Veste como todo mundo veste, come como todo mundo come, bebe como todo mundo bebe, para ser igual aos outros. Deus não quer isso não, meu irmão. Deus não quer isso não, minha irmã. Deus quer pessoas autênticas. Pessoas reais, verdadeiras, honestas, sinceras. E aqui nós encontramos em Sadraque, Mesaque e Abednego homens sinceros, verdadeiros, honestos, homens que temiam a Deus de todo o coração e não tinham medo da morte. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se não, a gente morre. Mas não nega esse Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, será que você não tem negado a Deus hoje? Justamente negando, quando Deus diz sim na palavra, você quer que Ele diga não? Você tem transformado o sim de Deus em não e o não de Deus em sim. Cuidado, porque isso é obra de Satanás para levar você para longe de Deus, para levar você para adoração à estátua. Eu convido você a jejuar e orar e pedir para Deus provar você e você provar a Deus. Porque Deus quer fazer maravilhas na tua vida, como fez maravilhas na vida de Nabucodonosor. Meu Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, essa história de Nabucodonosor, Senhor, é uma história para todos nós. Infelizmente, ainda há uma estátua no campo de Dura deste mundo. E agora não foi levantada por homem, foi levantada pelo próprio Satanás, levando homens e mulheres, até, quem sabe, religiosos, a adorá-lo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram religiosos, filhos de Deus. E mesmo assim Satanás incitou o rei a levá-los a negar a Deus e adorá-los. E adorar o ídolo. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoe a gente e arranque todo o ídolo que tem em nosso coração, Senhor. Arranque essa vaidade, esse orgulho, essa moda. Arranca de nós o pecado, meu Deus, para que a gente verdadeiramente adore o Senhor em espírito e em verdade. Converte o nosso coração, Senhor, e ajuda-nos hoje a sermos inteiramente teus, sinceros, honestos, fiéis, puros e obedientes. Nós oramos e te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.